Chegou a hora do esporte aqui no SC no Ar com a Alice Queiroz, já está ao vivo com a gente no estúdio. Bom início de semana, Alice, bom dia. Oi, Marta. Fala, pessoal. Bom dia. Começamos a semana com muito futebol. Então, bora com o esporte. Para começar a nossa elite do Brasileirão, a Série A, 9 jogos marcaram o fim de semana da 23ª rodada. Então vamos aos gols. Atlético Mineiro e Cuiabá empataram em 1-1. Igor Gomes e Pita balançaram a rede. O Fortaleza venceu o Bragantino por 2-1. Pochettino e Breno Lopes fizeram para o Leão. O Massa Bruta descontou com Lincoln. E teve clássico choque rei também. O Palmeiras ganhou do São Paulo. Luciano fez para o tricolor e Flaco Lopes marcou os 2 gols do Alviverde. O Atlético Goianiense venceu o Internacional em casa. Hurtado marcou o único gol do Dragão. E no clássico entre Botafogo e Flamengo, o líder Fogão se deu melhor. Matheus Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins 2 vezes fizeram os gols do time da casa. Bruno Henrique balançou a rede para o Mengão. Botafogo 4, Flamengo 1. O Juventude ganhou do Atlético Paranaense por 2-1. Ian Souto e Nenê marcaram para o time gaúcho. O único gol do Furacão foi de Nicão. E para fechar o nosso catarinense, o Criciúma saiu na frente do Vasco. Bolassi balançou a rede para o Tigre. Mas a equipe carioca virou ainda no primeiro tempo, com golaço de David e depois com Ryan. E praticamente no último lance do jogo, ele de novo, Bolassi, de cabeça, deixou tudo igual. Fim de jogo, Criciúma 2, Vasco também 2. Na partida entre Grêmio e Bahia, a equipe baiana levou a melhor e venceu. Os 2 gols da partida foram marcados pelo Tassiano, famosa Lei do Ex. E comigo aqui no estúdio, Alisson Francisco, nosso comentarista esportivo. Bom dia, Alisson. Bom dia, Alice. Tudo Bora bem? Começar falando do Criciúma. Do nosso catarinense na elite, né? Nosso representante na primeira divisão, que jogou em casa, recebeu o Vasco no Heriberto Wilson. Presença maciça do torcedor, mais de 18 mil pessoas presentes no estádio. Criciúma saiu no início da partida à frente do placar, né, Alice? 5 minutos já teve o gol, teve a possibilidade de ampliar, até 2 possibilidades de fazer o gol antes da virada do Vasco da Gama, então teve a condição de construir o resultado positivo ainda no início da partida, antes dos 30 minutos. O Vasco da Gama cresceu no jogo e aí conseguiu a virada antes do intervalo. Depois do intervalo, no segundo tempo, o Criciúma foi para cima. O Vasco da Gama acabou tirando algumas peças, como o Payet, jogadores conhecidos, renomados, colocou muito garoto da base. O Criciúma aproveitou a chance, foi para cima e conseguiu o empate já nos acréscimos. Quem não está tendo uma manhã muito feliz nesta segunda-feira é o torcedor vascaíno, né? Porque o Bolassi lá no Rio de Janeiro aprontou e de novo aqui em Santa Catarina, no sul do estado, aprontou para cima da equipe carioca, então faz o torcedor do Vasco da Gama amanhecer nessa semana com pesadelos com o nosso atacante que adora um suco de abacate. E na tabela de classificação ainda está ali no meio, né? O Criciúma ainda está numa situação relativamente tranquila. O Vasco da Gama é um grande do cenário nacional. O empate dentro de casa é ruim pela forma como o jogo foi construído pelo Criciúma, até com a possibilidade de vencer já no primeiro tempo, construir esse resultado positivo no primeiro tempo, mas é um empate que dá para considerar um bom resultado, sim. Tá certo. E da Série A a gente passa para a Série B. Vamos ver como é que foram os nossos catarinenses? A Chapecoense foi goleada pelo Guarani em plena Arena Condá. João Vitor abriu o placar logo no começo da partida. Marlon Douglas foi o responsável por ampliar. O Bugre chegou ao 3º e 4º com o mesmo jogador, o atacante Caio Dantas. Chapecoense 0, Guarani 4. O Avaí surpreendeu e venceu o Santos fora de casa. O gol havaiano, na verdade golaço, foi do meia Giovani. Santos 0, Avaí 1. O Brusque enfrentou o Coritiba na ressacada e perdeu. O time paranaense marcou com o Figueiredo. A equipe do Vale até balançou a rede com o lateral Alex Juan, mas estava impedido. Final, Brusque 0, Coritiba 1. Com os resultados do final de semana, o Avaí subiu para a 7ª posição com 31 pontos. A 3 do 4º colocado América Mineiro. Já Chapecoense e Brusque estão no Z4.
O Verdão do Oeste na 18ª colocação com 19 pontos. E o time do Vale um pouco abaixo, na 19ª colocação com 19 pontos. Alisson, vamos começar então pelo Brusque. O quadricolor tá com uma dificuldade e não consegue já subir. É o vice-lanterna, né? Já tá ali na penúltima colocação. O Brusque tá sofrendo muito, Alice, pela questão de jogar fora de casa. Todas as partidas, inclusive em Santa Catarina, tá atuando longe de casa, tá jogando em estádio neutro, né? Então tá sofrendo demais o Brusque, tá tropeçando e é o que eu falei, vai deixando muito a situação passar, avançar demais, chega lá no final, na reta final da Série B, não consegue escapar do rebaixamento. A gente tá vendo isso com o Brusque, tá sofrendo demais. E a Chapecoense? A Chapecoense até foi surpreendente essa questão aí, porque teve até o técnico demitido e num curto espaço de tempo, 13 né? dias, apenas 2 jogos comandou o Tcheco, já perdeu, já foi limado, já perdeu, né, nessa dança dos técnicos, na dança das cadeiras, foi demitido pela Chapecoense o Tcheco, apenas 2 jogos, não resistiu à derrota para o vice-lanterna e depois agora para o lanterna da competição, perdeu para o Guarani jogando em casa. Chapecoense não consegue se sentir em casa jogando na Arena Condá. Chegou o cúmulo do torcedor da Chape comemorar os erros da própria equipe. Então a Chapecoense acabou tropeçando, demitiu o Tcheco, demitiu também o executivo de futebol, Marcos Vinícius, está tentando um fato novo, que a gente espera que surta efeito, né, Alice? Porque a Chapecoense está seguindo aquele roteiro, aquela cartilha do rebaixamento. São erros em sequência que vão culminar lá no final da competição, numa situação bem delicada. Uma goleada pro Lanterna que a gente realmente não esperava, né? Jamais, 4-0 dentro de casa, perder pro Guarani. É terrível, não há quem resista a esse resultado. E pelo menos um resultado positivo, vamos falar do Avaí, que quebrou um tabu histórico, né? Venceu pela primeira vez o Santos na Vila Belmiro. Nunca havia vencido o Peixe lá na Vila Belmiro, venceu e com autoridade, colocando realmente o time de vez nessa briga pelo acesso. Acho que o Avaí consolidou, que está de volta a essa posição de realmente brigar por essa vaga no G4, no grupo de acesso e conquistar o retorno à elite do futebol nacional. Jogou bem, com autoridade, bem postado taticamente e até o golaço do Giovani comprova essa mudança de mentalidade, de filosofia com a chegada do Anderson Moreira. A gente viu um Avaí muito desconfiado, um inseguro, que não arriscava e lá na Vila Belmiro, naquele chutaço do Giovani, a gente percebe que a equipe está mais confiante, está mais realmente ligada com o comandante, com o Anderson Moreira. E com chances agora, mais do que nunca, né? Mais do que nunca, tem a possibilidade de não talvez entrar no G4, né? Porque é muito difícil, mas encostar no grupo de acesso no fechamento desta semana, na quinta-feira, jogando em casa. Tá certo. E para fechar, na Série C, o resultado não agradou muito, né? A gente precisando da vitória, o Figueirense acabou ficando só no empate com São José. O Jorge Júnior acompanhou a partida e conta pra gente como é que foi. Oi, Jorge. Oi, Alice. Eu poderia vir aqui falar que a vaga na próxima fase da Série C está bem encaminhada, que o time do Figueirense, mesmo com desfalques, conseguiu jogar bem, mas não. O Figueirense empatou com o já rebaixado São José e agora não depende apenas de si para classificar para a próxima fase da Série C. Pior do que isso, para a revolta do torcedor aqui no Scarpelli, o gol do empate do time gaúcho saiu nos acréscimos. No primeiro tempo, Bruno Michel fez uma bela jogada pela direita e o meia Camilo subiu de cabeça para abrir o placar. Depois disso, na segunda etapa, o Figueirense teve algumas chances muito claras. Uma com Jefinho na pequena área e outra com Renan Bernabé, também muito parecida. Mas aí, já aos 46 do segundo tempo, veio o castigo com o atacante Douglas aproveitando um rebote de um lance dentro da área do Figueirense. Agora, tem que torcer contra os outros times, além de vencer o Volta Redonda na próxima semana para o Figueirense, quem sabe, conseguir uma classificação no quadrangular final. Se não, Alice, pelo 5º ano consecutivo, vai disputar de novo a Série C. Eu volto para o estúdio. Valeu, Jorge. Figueirense se complicou, né, Alisson? Alice, não adianta enganar o torcedor, né? Matematicamente existe essa possibilidade. Figueirense vencendo o último jogo, contando uma sequência de fatores aí favoráveis, pode conquistar essa vaga, mas não adianta. O próprio torcedor já está ciente que é uma realidade bem distante, que é um sonho muito longe de ser alcançado. Até pelo que tem desempenhado o Figueirense, né? Se dentro de casa, jogando 2 jogos em sequência, nos seus domínios, não conseguiu vencer as 2 partidas que precisava, não vai ser longe de casa, precisando de uma série de fatores para classificar, que o Figueirense
vai avançar à segunda fase. Já ficou nítido, né? Nas entrelinhas, eu até inclusive escrevi isso hoje na coluna no jornal ND, que nas entrelinhas já estava claro o objetivo do Figueirense, que era o quê? Evitar o rebaixamento, não ter aquele problema do ano passado. Ficou até a última rodada sofrendo para não cair a 4ª divisão. Só isso. O Figueirense não estava com o objetivo de subir, não tinha essa meta de classificar. Até porque a grande meta, o grande objetivo para 2024 é o quê? A recuperação judicial, aquela reunião que vai ter no dia 11 de setembro com os credores para saber se vai realmente sacramentar essa recuperação judicial e projetar um futuro melhor dentro do clube. O torcedor é que sofre, né, Alice? Porque a promessa era que dentro de 2 temporadas a situação fosse resolvida. Estamos fechando o 5º ano da mesma forma e o Figueirense não avança. A gente segue ao longo da semana aí acompanhando a preparação das equipes para a próxima rodada, né? Sempre na esperança que o cenário melhore, mas está difícil. Alice, boa semana, viu? E a gente se fala e se encontra todos os dias lá no portal ND+. Tá certo, uma ótima semana também, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais esporte. Marta, volto contigo.